Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar de novo sobre a Libertadores. Só que dessa vez num formatinho de tier list, para elencar aqui quem de fato são os times favoritos a ganhar a competição, quem está competindo, assim, que dá para ganhar, mas não é favorito, quem tá correndo bem por fora e quem tá somente a passeio na Liberta desse ano. Os times já estão todos aqui embaixo, não estão por ordem de nada, tá? Eu só fui colocando os times aqui, então não tá por ordem alfabética, não tá por ordem de grupo, é o famoso bem bolado e vamos fazer aí na ordem que está para facilitar. Bom, começando então pelo Alianza Lima. Assim, eu não vou levar em consideração aqui os grupos, tá? Tipo, o grupo da morte, então ele tem menos chance de participar. Não, eu vou considerar a força dos times e o que eu acho que individualmente cada time pode apresentar na competição. O Alianza Lima é um time interessante do Peru, né? É um time relativamente forte quando você considera o cenário peruano no geral e sempre compete, sempre tá ali, encrenca um jogo ou outro, só que o campeonato peruano é muito fraco, os times peruanos raramente, de fato, colocam algum medo em times de Libertadores. Então eu considero que o Alianza Lima é um time que corre por fora. Tem algum nível de qualidade, existe algum nível de fator casa, mas é pouco quando enfrenta times realmente qualificados. Então, um corre por fora. É aquele time que às vezes belisca uma oitava de final, e aí depois cai, e aí não tem condição. Atlético Bucaramanga. Esse aqui não tem muito o que falar, né? Tá absolutamente a passeio na competição. É uma loucura a existência desse clube na Libertadores da América. Atlético Nacional. O Atlético Nacional é um outro caso interessante. Ele tá, né, no grupo da morte com o Nacional, o Inter e o Bahia. Então, considerando isso, é um pouco complicado para o Atlético Nacional. Só que ele vem fazendo um ano muito bom no Campeonato Colombiano, que não é um campeonato de mau nível. Eu diria que ele é um dos principais aí campeonatos emergentes da América do Sul. Você tem, obviamente, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Argentino e depois você já tem ali o Campeonato Colombiano, brigando com o Uruguaio, com o Paraguaio, talvez. E o Atlético Nacional tem esse ano, né, no campeonato desse ano, 6 vitórias, 2 empates e uma derrota. Com 22 gols feitos e 9 gols sofridos. O time está muito bem. Está liderando, não tão descolado do segundo lugar, mas vem fazendo um bom ano, vem praticando um bom futebol. E eu acho que pode sim ser um time que compete. Eu diria que o Atlético Nacional, ele corre por fora, ele corre menos por fora do que o Alianza Lima. Se o time de oitavas de final não se atentar, pode perder. Mas aí eu acho que começa a ficar muito aleatório depois disso. Considero que é um time relevante nessa competição. O Bahia. Cara, o Bahia também tem uma situação muito importante para ele, né? Não participa da Libertadores com frequência. Não está acostumado com a competição. Se eu não me engano, a última vez que o Bahia participou da Libertadores foi nos anos 90, algo assim. Tem muito tempo, tem coisa de 30 anos. E isso é muito impactante para times que tentam, de fato, ganhar a competição, né? Você precisa saber jogar. Você precisa saber se comportar. Nem todo jogo vai ser jogo para ganhar bonito, nem todo jogo vai ser jogo, às vezes nem para vencer. A Libertadores tem características muito peculiares. E eu acho que isso pode fazer com que o Bahia perca muita força esse ano. Mas, querendo ou não, é um ano de aprendizado. O que o Bahia quer é ir com frequência à Libertadores. Essa é uma primeira vez, para aprender o que está acontecendo. Coisa que, por exemplo, Fortaleza já começou antes. Então, eu diria que o Bahia é um time que corre por fora. Tem qualidade técnica, tem jogadores, tem um bom coletivo, que também não tá nem tão bom assim, digamos, nesse ano, mas tem, né? Tem investimento e tal. Só que ainda assim eu não acho que vai competir de fato pela Libertadores, mas pode encrencar aí para um ou outro time. Barcelona de Guayaquil. O Barcelona de Guayaquil, ele tá no lugar que seria do Corinthians, né? Se o Corinthians tivesse vencido na pré-Libertadores. É um time qualificado. Fez um bom confronto com o Corinthians, só que bem assim, né? Bem lá e cá. O Barcelona de Guayaquil ganhou muito bem lá em Guayaquil e perdeu também muito bem aqui em São Paulo. O que diz que é um time inconstante. Quando frente a um time poderoso, o Corinthians é um time poderoso. É difícil saber o que o Barcelona de Guayaquil vai conseguir fazer, né? Fora de casa,
ele parece que vai ser frágil. Em casa, tem ali um aspecto interessante. Considerando que ele vem fazendo um ano legal, ele tem 4 vitórias e 1 derrota no campeonato equatoriano, que também não é um campeonato tão difícil, mas enfim, eu acho que o Barcelona de Guayaquil é mais um time que corre por fora, tá? Ele tem chance clara de ir para oitavas de final, talvez quartas de final, mas não acho que vai passar muito daí. Bolívar. O Bolívar é uma situação única, né? Ele é o time boliviano que de fato joga algum futebol. No ano passado, ele já mostrou isso quando caiu no grupo do Flamengo e usou da altitude lá de El Alto, que é onde ele tá jogando hoje, né? Nem mais La Paz, que é quase 4.000 metros de altura, se eu não me engano, para vencer todos os jogos em casa. E é um time que tem um mínimo de qualidade. Então, jogando contra outros times meia-bomba, que vai ter no grupo dele de qualquer forma, ele tem capacidade de empatar, vencer fora de casa e acabar ficando, às vezes, em primeiro no grupo e dificultar a vida de um time nas oitavas de final, mas muito pelo fator casa. Jogar na altitude contra o Bolívar é tenebroso. Só que enfrentando times de qualidade fora da altitude, o Bolívar não consegue fazer frente. De novo, é um time que corre por fora. Ele, assim, tem chance do Bolívar chegar longe na Libertadores. Só que, cara, até um certo ponto também, né? Porque a qualidade técnica começa a pesar. Botafogo. Temos aí o Botafogo, atual campeão da Libertadores, que hoje eu não acho que compete como favorito, mesmo sendo o atual campeão. Eu já vou colocar aqui, né, que o Botafogo compete legal, é óbvio, é um time ainda muito forte, que teve bastante investimento de novo nessa janela. Trouxe o Santi Rodrigues, que a gente tem que ver se vai ser um cara realmente muito importante. E tá passando agora por um hiato de praticamente um mês, com um técnico novo, e a gente não tem ideia de como o Botafogo vai voltar agora no fim de março. Quando voltar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores em abril, a gente não sabe como o Botafogo vai chegar. Porque o início do ano foi horroroso, foi trágico, péssimo, bizarro. O Botafogo perdeu a Recopa, a Supercopa, ficou em nono no Campeonato Carioca, um time que não existia. Mas veio de ano passado de grandes glórias, Brasileiro e Libertadores. Que Botafogo que a gente vai ver agora? Eu não tenho ideia. Ele com certeza vai ser competitivo. O quão competitivo? Não sei. E até porque a Libertadores acaba lá no fim do ano, então muita coisa acontece. Eu diria que o Botafogo hoje compete legal pela Liberta, mas não é um favorito. Carabobo. O Carabobo junta-se ao Bucaramanga e, de braços dados, vão passear pela Libertadores América. Não há mais o que agregar aqui. Central Córdoba é um outro time que também tá a passeio nessa Libertadores, né? Ele tá no grupo do Flamengo e é um time argentino e tudo mais, só que assim, ele veio pra Libertadores porque foi, se eu não me engano, campeão da Copa da Argentina, ou de alguma Copa que tem lá na Argentina, e eu nunca vi esse time antes na minha vida, né? É um time antigo, é um time que tem aí certa expressividade regional lá em Córdoba, só que está em sexto num grupo de 15 times, né? Esse ano tem 5 vitórias, 3 derrotas. Claramente um time inconstante, claramente um time fraco dentro do próprio cenário argentino. Óbvio, por estar jogando lá e tal, pode ser que consiga encrespar um jogo ou outro, mas não tem ninguém de realmente muita qualidade. É um estádio bem acanhado, então nem fator casa vai ter muito bem. Não acho que vai conseguir fazer nada na Liberta. Está a passeio. Cerro Porteño. O Cerro Porteño é uma outra situação assim. É um time que antigamente já teve uma expressividade grande no cenário sul-americano. Só que já tem bastante tempo que o Cerro Porteño seguiu vários outros no caminho do ostracismo de competição internacional, né? Ele está em quarto no Campeonato Peruano, ou no Campeonato Peruano não. Ele está em quarto no Campeonato Paraguai, você vai falar, nossa, mas está em quarto. Pois é, num campeonato de 12 times que você conhece até o quarto colocado, porque eu vou te dizer quais são. É o Libertad, o Olímpia, o Guarani e o Cerro Porteño. Depois deles, cara, é Desportivo Luquenho, Trinidense, 2 de Maio. São times que, com todo respeito, não tem a menor condição. Então, Cerro Porteño, eu não acho que vai para lugar nenhum. Eu diria que é a passeio total, assim, a passeio total. O futebol paraguai tá muito ruim há muito tempo. Não acho que tem a menor chance de fazer nada. Colo-Colo, né? Colo-Colo é o próximo, time chileno, que vem fazendo um ano duvidoso, né? Tá em 11º no campeonato, beleza, que são só 4 partidas, 2 vitórias e 2 derrotas. Mas assim, não é um bom sinal você tá em 11º, desculpa, no campeonato chileno, que é uma desgraça total. Então, cara, outro time que segue um pouco essa linha de no passado já teve glórias, etc e tal, hoje não tem o que fazer. Pra mim tá a passeio. Deportivo Táchira, também já adianto, está a passeio. Time venezuelano,
sem muita expressão, não tem, porra, assim, o futebol venezuelano melhorou, né? Porque antes era semi-amador. Agora, pelo menos, ele é um time profissional, né? De verdade. Mas não tem a menor condição. Estudiantes. Aqui a gente tem algo interessante para conversar. O Estudiantes é um time que eu acho forte. Tá em quinto no grupo dele, do campeonato da Apertura, né? Do campeonato argentino. Só que tem 5 vitórias e só uma derrota. Tem 16 gols feitos e só 9 gols sofridos. É um time muito interessante, muito interessante. Eu acho que dos times argentinos da Libertadores é um dos que mais de fato está competindo para ganhar. Coloca o compete legal. Eu tenho esperança de que. Esperança não, porque eu quero que o Estudiantes, né, se lixe. Só que eu tenho assim uma expectativa, digamos, de que o Estudiantes vai fazer uma competição boa. E vai ser um time perigosíssimo, muito, muito perigoso, de pegar em fases mais avançadas de mata-mata. Flamengo. Flamengo é o nosso primeiro favorito da Liberta. Não tem muito o que falar, é um time que talvez seja o melhor coletivo hoje da América do Sul, tem um dos melhores elencos, tem muito dinheiro, tem estrutura, tem fator casa, tem histórico na competição, principalmente nos últimos anos, né? Então não tem o que dizer, é um bicho-papão da Libertadores. Pode muito bem cair nas oitavas de final para um Bolívar? Pode sim, até como recentemente já caiu para um monte de time horroroso, Peñarol, Olímpia e tal. Mas, querendo ou não, entra sempre com status de favorito. Fortaleza. Fortaleza é uma situação interessante, porque vem fazendo um ano duvidoso. Né? O Fortaleza vem fazendo um ano duvidoso em campeonato cearense, em Copa do Nordeste. Né? Poderia estar melhor. Não é o melhor início de ano da história. Mas tem muito tempo para se organizar na Libertadores. Né? E tem muito menos pressão do que vários outros times brasileiros vão ter. Então, cara, às vezes passar em segundo pro Fortaleza, valeu, cara. Valeu. O importante é não morrer na competição. Acho que isso pode fazer diferença. Jogar menos pressionado, com menos expectativa de resultado. E tendo aí já alguma experiência também. Mas ainda assim, eu diria que tá numa linha muito parecida na do Bahia. Corre por fora. O Bahia corre por fora mais porque não tem muita experiência de competição, o Fortaleza corre por fora por ter um elenco um pouco mais fragilizado. Não tem muito o que fazer. Independente del Valle. Cara, o Independente del Valle, ele é outro time equatoriano que vem já de alguns bons anos, né, em competições internacionais. Mas esse ano não tá muito legal. Né? Em 5 partidas tem uma vitória só, né, mas tem poucos gols sofridos, só 5 gols sofridos. Então é um time que joga pouco, mas se defende bem. Não acho que vai ser suficiente na Libertadores. Vai acabar fazendo falta, principalmente quando enfrentar times mais qualificados. Tem ali, se eu não me engano, fator altitude, que pode ser uma complicação, mas não tem fator casa. Não existe torcida direito do Independente Del Valle, que é um time muito recente. Tá se formando agora. Fica ali meio que entre o compete legal e o corre por fora, mas eu vou colocar no corre por fora também. Tá? Não acho que tenha força suficiente para de fato competir pelo título. Não acho que vai ter. Internacional. O Inter é hoje outro favorito que eu coloco aqui na competição. Né? Vem fazendo um ano interessante. Foi muito bem no Campeonato Gaúcho, que é a principal métrica que a gente pode ter do Inter até agora. Né? Só que tem um elenco muito forte, um treinador que vem fazendo um trabalho absurdo, que é o Roger Machado. Transformou esse time do Inter. E eu acho, cara, que vem forte pro ano. Pra Copa do Brasil, pra Libertadores, pra Brasileiro. Entra querendo vencer. E com capacidade de vencer. Hoje tem que ser considerado um favorito. Tem fator casa, tem experiência na competição, enfim. Não tem nada que eu possa falar contra o Inter. Então, é um dos nossos 3 favoritos. LDU. Cara, a LDU é o nosso próximo time equatoriano. Pois é, temos muitos times equatorianos. Que também tem fator casa, tem fator altitude. É um time complicado. Mas eu acho um time bem ruim. Eu acho bem pior do que o Barcelona de Guayaquil e do que o Independente Del Valle, tá? Talvez meio pau a pau com o Del Valle. Eu coloco que ele deu tá a passeio. Né? Eu vou reorganizar essas fileirinhas aqui depois, né? Quando a gente acabar a tier list. Mas eu coloco como a passeio. Não consigo visualizar a LDU fazendo alguma coisa nessa competição. Eu já vou fazer uma mudança, tá? Eu vou descer o Alianza Lima. O Alianza Lima tá... não tem condição de estar nesse corpo fora. Tem que cair pro a passeio. Ficou muito abaixo dos outros times que estão aqui. Libertar é o próximo. O Libertar, cara,
De novo, um time paraguaio e por isso a base de referência é muito duvidosa, porque o Campeonato Paraguaio é horroroso. Só que é o líder e não perdeu ainda. Então, algo certo tá fazendo, né? Considerando isso, que é o principal time paraguaio no momento, eu vou colocar que corre por fora. Porque pelo menos algum paraguaio tem que ter ali algum tipo de tentativa na competição. Eu acho, né? Mas não precisa ter nada. Enfim. E eu já arrasto o Olímpia para passeio. Né? O outro time paraguaio que ainda tá aqui. Mais fraco do que o Libertad. Simples. Tá aí. Não acho que vai fazer nada na competição também. Nacional do Uruguai. O Nacional, cara, ele tá em quinto no Campeonato Uruguaio. Né? Em 6 partidas, tem 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Também não dá pra esperar nada desse time, cara. É muito difícil. Se eu não me engano, foi cabeça de chave, né? Mas é o pior cabeça de chave, provavelmente. Não lembro dos outros, mas é muito provavelmente o pior. Da menor condição de fazer nada na competição. Pra mim também tá a passeio. Como todo o futebol uruguaio, na verdade, tá a passeio, né? Eu já vou até arrastar o Peñarol aqui também. Porque, cara, tá em 12º no Campeonato Uruguai. Tem 6 gols feitos e 7 gols sofridos em 6 jogos. É um negócio tenebroso, né? Já foi-se o tempo de que o futebol uruguai ponha medo na Libertadores. Não faz mais. Palmeiras. Palmeiras é meio que obviamente, talvez não tão obviamente assim, o terceiro time para fechar nossa lista de favoritos, né? Sim, 3 times brasileiros. Eu acho que é isso aí mesmo. O Palmeiras é numa situação parecida com a do Flamengo, tem um fator casa muito importante, é acostumado com a competição, sabe jogar, tem um elenco forte, investimentos que ainda devem chegar, tem jogador que ainda nem estreou, como o Paulinho, voltando de lesão, tem um treinador excelente, tem tudo também necessário para vencer. Eu acho que tanto o Flamengo quanto o Inter, quanto o Palmeiras, todos têm comissão técnica, elenco, tem um 11, tem fator casa, sabem jogar competição e são os mais fortes. Não tem muito o que fazer. São os 3 favoritos, ao meu ver, para a Libertadores desse ano. O Racing. O Racing é um caso interessante. Ele acabou de ser campeão da Recopa, né, em cima do Botafogo. Não vem fazendo um campeonato argentino tão bom. Em 9 partidas, perdeu 5. Né, não é muito interessante, está em 10º no grupo. Mas, de qualquer forma, eu acho extremamente competitivo e acostumado a jogar competições internacionais. Como todos esses times argentinos mais raiz, né, casca grossa. Eu não gostaria de pegar o Racing no mata-mata. Eu acho que pode encrespar. Eu diria que corre por fora. Talvez o primeiro aqui dos corre por fora, tá? Mas, dependendo do caminho de mata-mata, se é que vai chegar lá, olha só, tem que ficar de olho no Racing. River Plate compete legal. Tem muito o que fazer, né? E, de novo, tem um campeonato argentino bom. Em 10 partidas tem 5 vitórias e 4 empates. Mas tá empatando demais, né? Tem uma excelente defesa, sofreu só 3 gols no campeonato. É extremamente acostumado com a competição. É um dos grandes vencedores, é óbvio. E sempre vai jogar duro, sempre. Tem um fator casa inacreditável, inacreditável com o estádio gigantesco agora, depois que foi reformado. E, cara, qualquer time brasileiro ou argentino que pegar o River Plate no mata-mata, se vencer, vai sofrer. Por isso que ele tá aqui no Compete Legal. San Antonio Bulo Bulo, que legal, né? Um time boliviano aí, da cidade de Entre Rios, que se eu não me engano nunca participou da competição, e que tem a curiosidade de que o escudo do time, se eu não me engano, é baseado no escudo da CBF, porque foi criado logo após uma Copa do Mundo. Aí eles pegaram o escudo da CBF, tiraram, obviamente, o CBF dele e colocaram a cruz, acho que em homenagem a Santo Antônio. E aí tá aí, o escudo da CBF na Libertadores, com San Antonio Bulo Bulo, nosso querido time boliviano, que se somar 1 ponto é muita coisa. São Paulo. São Paulo também rapidamente já sobe pro compete legal. É muito acostumado, tem um elenco bom, mas também não além do bom. E vai depender muito de como as coisas vão decorrer no ano para saber se vai de fato competir ou não. O técnico vive na corda bamba, vai continuar, não vai. Tem jogador que pode chegar ou pode sair, se vai ter investimento eu não sei. Tudo é muito incerto com o São Paulo pro ano, né? Por isso que ele compete. O São Paulo toda vez que tá na Libertadores compete legal. Mas até que ponto, né? Não sei. Enfim, tá meio que um Botafogo da vida, né? É bom, mas pode ser que degringole ou pode ser que seja excelente. Não dá pra saber direito, vamos descobrir no futuro.
Sporting Cristal. Sporting Cristal, mais um time peruano que está a passeio, né? Eu não acho que o Sporting Cristal vai conseguir fazer nada, tá em oitavo no Campeonato Peruano e, pô, com todo respeito, não tem condição nem de correr por fora, né? Tajeres. O Tajeres é um time que ultimamente vem participando bastante da competição, né? Joga muitas vezes a Libertadores e tudo mais, só que assim, no grupo dele, do Campeonato Argentino, cara, ele tem 9 jogos e uma vitória. Uma vitória, fez 5 gols. É um negócio, pô, trágico considerando o nível do futebol argentino de maneira geral, né? E por isso, pra mim, corre por fora, porque vem fazendo um ano horroroso, né? Independentemente do passado, enfim, tem aí certa participação, eu não acho que consiga fazer frente. Pode ser que até passe no grupo, tá? Que se eu não me engano tá no grupo de São Paulo. Pode ser que passe segundo, mas, assim, totalmente irrelevante a participação dele na competição. Universidade de Chile. Time clássico, provavelmente você já viu várias vezes na Liberta, mas que também, com todo o respeito ao futebol chileno, não dá, né? Cara, a Universidade do Chile está em 6º lugar. Em 4 jogos ganhou 2. Pô, que legal. Atrás de Palestino, Coquimbo Unido, Huachipato, Audax Italiano e Cobresal. Esse é o nível do futebol chileno, gente. Esse é o nível. O Cobresal não tem condição. O Coquimbo Unido também, pelo amor de Deus. Parece que é time semi-amador liderando o campeonato chileno. Não dá. Não dá. Está a passeio. O Universitário do Peru é um time que também é um time clássico, tá aí, volta e meia, tá na Libertadores e tal, mas, pô, todo respeito também, pra acelerar um pouco o processo, tá passeio, né? Tá em 4º lugar no campeonato peruano, valeu. Mas se o Alianza Lima tá passeio, o Universitário é igual ao Alianza Lima, não faz a menor diferença. Tá passeio também. E pra fechar, temos o Vélez, o último time argentino aqui da lista, que tá em 12º do grupo no campeonato, em 10 jogos perdeu 6 e só fez 3 gols. O Vélez tem 3 gols em 10 jogos. Todo respeito ao Vélez, mas esse ano ele está a passeio totalmente. Eu não consigo respeitar um time que em 10 jogos fez 3 gols e um campeonato que ele joga contra o Platense, o Instituto ACC. Não dá, não dá. Então um abraço para o nosso querido Vélez. A passeio esse ano. Volte na próxima. Eu acho que, de maneira geral, a lista tá coerente. Flamengo, Inter e Palmeiras são os favoritos. Botafogo, São Paulo, River e Estudiantes competem legal. Corre por fora o Racing, o Fortaleza, o Bahia. Independente Del Valle, Bastão de Guayaquil, um Atlético Nacional, um Bolívar. Eu vou descer o Libertad aqui pro passeio, porque não tem condição. E aí o resto tá todo aqui, essa muvuca de times que não fazem nada na Libertad, mas estão aí porque tem que compor, né, a competição. E eu acho que é isso. Acho que ficou bom assim, ficou coerente, ficou honesto, ficou justo. Qual a opinião de vocês? Tem algum time aqui que eu errei, que poderia estar competindo legal, coloquei no corre por fora? Vocês acham que tem outro time que seja favorito e não um desses 3? Deixa aí nos comentários que a gente sempre lê, perfeito? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.